Nós estamos enfrentando aqui o que parece ter sido um tremor de terra em São Paulo, já foi confirmado, parece ter sido um abalo sísmico mesmo, só falta dizer qual o tamanho, a intensidade desse abalo sísmico. Nós vamos conversar agora com o repórter cinematográfico da TV Record, Alexandre Petrini. Alexandre, você fala conosco de que região? Eu estou no Taboão da Serra. Grande São Paulo, portanto, e foi sentido aí também o tremor, Alexandre? Olha, eu estava jantando quando meu filho estava no computador e o monitor começou a tremer, a balançar, quer dizer, né? E ele levantou assustado e falou: olha, pai, o computador está balançando. Aí eu olhei, o computador realmente estava balançando mesmo. Falei: foi você que bateu na mesa, né? E quando eu vejo, o ventilador de teto estava balançando também. Aí veio minha filha falando que tinha uma cama batendo na outra, no quarto. A gente ficou meio assustado. Quando eu pensei em sair do apartamento, já tinha parado. Foi coisas de segundos, assim, mais ou menos 5 segundos, mais ou menos, a 8. Chegou a durar isso, cerca de 5 segundos então. Alexandre, olha, obrigado pelas suas informações até aqui. Você está falando conosco de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e tivemos um registro da região oeste da capital paulista, agora há pouco, e também da Baixada Santista. Portanto, várias regiões, de fato, registraram esse abalo sísmico. Vamos entender o que é que aconteceu? Eu vou conversar com Lucas Vieira Barros, ele é sismólogo da Universidade Nacional de Brasília. Fala conosco por telefone. Lucas, boa noite. Já se tem ideia da intensidade desse tremor de terra? Boa noite. Veja, infelizmente eu não estou ainda na universidade, entendeu? Eu tinha colhido algumas informações e efetivamente parece tratar de um terremoto aí por volta de São Paulo, né? As informações preliminares que temos colhido aqui, inclusive da internet, e também já verificamos registros, né, nossas estações pelo Brasil afora, e verificamos efetivamente que aconteceu esse terremoto, cuja magnitude preliminar é de 5,2. Isso representa justamente essa região aqui de São Paulo, Grande São Paulo e Litoral Paulista. Sim, essa foi a maior magnitude observada em São Paulo, né, em todos os tempos, né? A gente sabia que um sismo que aconteceu em 1921, aí em Mogi Guaçu, de magnitude 5,1, mas esse certamente é maior e também pelos efeitos que foram percebidos pelas pessoas em diversas localidades, dá para se depreender que efetivamente trata-se de um tremor de terra de magnitude superior a 5. Professor, o senhor confirma, portanto, conosco aqui ao vivo na Record News que esse abalo sísmico sentido no estado de São Paulo ultrapassou os 5 pontos da escala Richter. É, então, segundo as medições preliminares, o maior abalo já sentido aqui desde a década de 20? Nós precisamos ainda analisar os dados das estações sismográficas. Nós já verificamos pela internet que temos acesso ao sismograma de algumas estações, como do Ceará, lá do norte de Minas Gerais, e verificamos que nesse horário foi registrado um sismo que está mais ou menos a 1.100 quilômetros da estação, por exemplo, de Minas Gerais. Agora, eu vendo aqui pela internet, eu vi que esse sismo, nós vamos estudar ele ainda hoje à noite, né? Trata-se de um terremoto com epicentro em São Paulo, né? Ou seja, o que a gente imaginava, porque no passado, as pessoas sabem disso, inclusive em São Paulo, que muitos tremores de terras que foram percebidos pelas pessoas, particularmente nos andares superiores dos edifícios, né, não tiveram epicentro no Brasil, foram sismos profundos de grande magnitude que aconteceu lá na Cordilheira dos Andes, cujos reflexos fizeram sentir em São Paulo. Entretanto, esse de hoje à noite parece efetivamente tratar de um terremoto com epicentro no estado de São Paulo. Um terremoto com epicentro no estado de São Paulo, sobre isso que estamos falando aqui com Lucas Vieira Barros, ele é sismólogo da Universidade Nacional de Brasília. Professor, já se consegue precisar o horário exato em que ocorreu esse abalo? Sim, nós vamos agora para a universidade fazer esse estudo lá, entendeu? Mas no horário registrado foi exatamente o horário que as pessoas disseram ter percebido, entendeu? Então, claro, não acontecia 2 eventos, um nos Andes e outro em São Paulo, que pudesse ser percebido simultaneamente. Então, em síntese, o que aconteceu parece tratar-se de um terremoto com epicentro no estado de São Paulo. E nós vamos agora verificar, estudar com mais detalhe esta ocorrência de hoje à noite. Professor, só para a gente concluir, há muita gente lhe assistindo nesse momento preocupada, alguns moram em andares elevados de edifícios, desceram de casa, desceram do prédio com medo, com preocupação, não querem voltar para casa. Abalos como esse podem se repetir num curto espaço de tempo? O que o senhor diz para essas pessoas que têm receio de voltar para casa? Sim, pode se repetir. O que nós verificamos ao longo de nossa experiência tratando com o terremoto
é que, via de regra, os terremotos que se repetem após um dessa magnitude são de menor magnitude, portanto, geram menor intensidade, tá? Ou seja, as pessoas iriam perceber o subsequente que pode acontecer nas próximas horas, nos próximos minutos, teria uma magnitude menor. Entretanto, nós não podemos afirmar com exatidão que um tremor de terra maior não possa vir a acontecer. O que nós podemos dizer, o que eu estou dizendo para vocês, são coisas muito preliminares, porque nós não analisamos os dados ainda. O que sabemos é que nossas estações sismográficas, por exemplo, localizadas no estado do Ceará, estações sismográficas localizadas no norte de Minas Gerais, lá Caraíbas, onde tem o tremor de terra recentemente lá, essas estações registradas nesse horário que foi percebido em São Paulo. Então, nós podemos dizer que o que foi percebido foi efetivamente um tremor de terra com epicentro aí por volta. Tá bem, só para que eu possa entender, professor, quantas estações sismográficas tem o Brasil? Bom, existem várias estações. Agora, que os dados são reportados em tempo real, são enviados via satélite para Brasília, são poucas estações aqui do Parque Nacional de Brasília, a estação de Tacarambi, uma lá no Goiás, Tocantins, e essa do Ceará. E nós estamos agora indo na cidade para poder confirmar para você, digamos assim, a magnitude do sismo e exatamente o epicentro onde que foi. Tá bem, professor Lucas Vieira Barros, sismólogo, falando conosco da Universidade Nacional de Brasília. Muito obrigado. Parece que os senhores terão aí uma noite, uma madrugada longas na investigação do que foi esse tremor de terra. Inclusive, o epicentro do terremoto ocorreu a cerca de 270 quilômetros de São Vicente. Informação que acaba de chegar. São Vicente, no litoral sul de São Paulo. Atingiu, portanto, 5,2 graus na escala Richter, como acaba de nos confirmar aqui o professor, e também de acordo com o Laboratório de Sismologia da UNB.